senhores! Boa noite, estamos mais uma vez no Bate-Canal com os repaginores, as repaginetes. Repaginistas. O Repaginetes veio agora, o insight divino aqui. Me senti e vamos hoje mais uma vez no nosso... Nesse repaginete aí. O nosso 7º episódio, hein, Nevilão, né? 7 episódios já da nossa jornada aqui, onde falaremos da nova gestão, das novas práticas, dos novos modelos, da nova forma de encarar a gestão orientada para a primazia da gestão. Meus queridos, boa noite, suas palavras iniciais de boa noite aí. Paulão. Boa noite a todos os teleouvintes, não, né? Web espectadores, como é que é o nome? Webnautas. Webnautas. Ah, tá. Vivendo e aprendendo. Ivana, suas palavras iniciais. Boa noite, pessoal. Mais um dia de reality aqui para vocês. Bora! Fala, Neviloso. Boa noite, meus queridos. Vocês podem perceber que a gente não entende nada dos conceitos desse negócio aqui, né? E hoje, senhores, hoje nós vamos... Já sejam bem-vindos, já falando bem aqui, já avisando. Fernando Oliveira, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Muito obrigado pela audiência. César Rael, César Rael lá de Maringá, esse eu conheço. Fala, Cezão. Seja bem-vindo, querido. Hoje, senhores, vocês lembram que o nosso webnauta, o internauta, o web espectador, o nome que queiramos dar, sugeriu que nós falássemos sobre virei líder. E agora? O que eu faço com esse perrengue aqui? Então é hoje o nosso tema. Depois do episódio 6, onde a gente trouxe o Fábio Ban, que nos abrilhantou aqui com a sua presença, o nosso primeiro convidado da história do programa. Nunca esqueceremos o primeiro convidado, né? Nunca esqueceremos o primeiro convidado. Muito bom, Fábio Ban nos abrilhantou aqui. E hoje a gente está falando nós mesmos, com nós que nós se basta, sobre primazia da gestão, virei líder, e aí? Eu queria começar essa brincadeira dizendo o que eu acho sobre isso, que vai dar uma baita polêmica aí, que é como os RPG defendem essa questão. Veja se vocês concordam comigo. Na minha parca e humilde opinião, eu acho que o líder, ele não é um cara que... Raramente eu vi um líder ser alçado à liderança. O que eu vejo é um cara bom no seu trampo, um cara que é bom no trampo dele. A única forma de reconhecer uma pessoa boa no trabalho que ele faz é promovendo ele a chefe. Não tem muito jeito, né? O único jeito do cara ganhar dinheiro numa organização estruturada pelo meio hierárquico, né? É esse. Então o cara é bom no que ele faz, ele tem um destaque operacional no seu jeitão de ser, e aí as pessoas falam assim, esse cara precisa ganhar algum dinheiro a mais. Como ele, para ganhar algum dinheiro a mais, o único modelo é ele responsabilizar-se por uma equipe, ele é alçado àquilo que nós chamamos de chefe, gerente, líder, o nome, tem diversos nomes para isso. Mas ele acaba assumindo uma equipe. E essa equipe acaba sendo refém desse cara, porque ele sabe ser muito bom naquilo que ele fazia. Aí, na posição de líder, qual a tendência? Quer dizer, ele não sabe liderar, ele nunca liderou na vida, mas ele era bom no trampinho dele. Aí ele tende a liderar alguém como se fosse o quê? Como se fosse... ele quer criar réplicas de si mesmo. Então, ele trata os seus colaboradores como ele gostaria de ser tratado, formatando, em algum grau, réplicas de si mesmo. E aí, é claro que nós não teremos uma liderança, teremos um processo de obediência calcado no medo e não no respeito, ou nem tampouco na lógica ou no carisma. Então, acho que nós temos... E é por isso que hoje, eu acho, tem tantos cursos de liderança, de alta performance, que é o nome que eles dão. Porque as pessoas que foram alçadas às lideranças são, no máximo, bons executantes
dos seus trabalhos. Eles vão adquirindo essa capacidade de liderança, quando adquirem, ao longo da jornada. Ok? O que vocês acham? É isso mesmo? Ou tem alguma outra lógica que vocês gostariam de trabalhar? Só antes de falar, bem-vindo, Valéria. Espero que gostem da nossa neurose. Renan, como vai, Renan? Seja bem-vindo aqui na nossa audiência. É um privilégio tê-los aqui. Henrique Salles também, seja bem-vindo. E podem fazer perguntas aí, tá? Que a gente coloca aqui na bagaça. Vamos lá. O que vocês acham, gente? Eu estou certo ou estou errado? Eu acho que tem esse lado também, Pavani, mas eu acho que tem outras perspectivas que acabam acontecendo no dia a dia, né? Às vezes um cara tem que empreender, por exemplo, um empreendimento por necessidade, não por ocasião, que é muito comum no Brasil, né? Então o cara acaba liderando por necessidade de empreendimento e sobrevivência, às vezes, né? Monta uma barraquinha ali, nem que seja com a família, mas ele tem que ter uma liderança, tem que ter um aspecto gerencial mínimo ali para as coisas funcionarem, né? Então, tem esse impacto, acho, mais em grandes empresas, principalmente, né? Que o cara, para crescer, é muito significativo. Mas acho que numa relação de média e pequenas empresas, a gente tem outros aspectos aí também que eu costumo dizer que é a liderança por oportunidade, né? Como aconteceu no meu caso, por exemplo. Eu era técnico e o cara que coordenava saiu e surgiu a oportunidade, né? Então, eu acabei assumindo uma liderança de coordenação técnica mais por oportunidade, porque realmente ninguém quis assumir ali, né? Ou seja, e teve o culhão ali. Foi acidental, então. Foi acidental. Exatamente. Mais acidental. Mais um. O que você acha, Ivana? Olha, na área da saúde, que é a área que eu transito mais, Pavani, é exatamente como você coloca. E ainda assim, muito focado no profissional médico, né, que acaba sendo o chamado para a liderança, a alta liderança, os cargos maiores de comando. Eles não têm 5 minutos disso num curso qualquer que fale sobre isso. E aí você perde um bom médico, porque ele era bom, e aí ele virou chefe, porque ele era bom, e ganha um péssimo chefe, porque não foi isso que ele escolheu para fazer na vida, né? Então, isso que você retratou aí, Pavani, acho que eu tenho vivenciado muito dessas agonias aí no setor. Mas eu queria voltar um pouquinho só para um conceito que a gente já até trabalhou numa dos nossos transmissões aqui, que é a diferença entre o líder, chefe, e a liderança, né? Por que eu quero voltar nisso? Porque quando eu estou falando de liderança, muitas vezes eu estou falando de pessoas que não têm cargos de comando, mas que conseguem mobilizar as pessoas para aquilo que a organização precisa. E eu voltei um pouco nesse conceito justamente porque no processo sucessório não se identifica muito essas lideranças que poderiam ser potencialmente chefes, eu diria, mais inspiradores. Enfim, mas estamos só começando, tem muita coisa aí para falar. Paulo, o que você acha aí dos caras que viraram chefe e que a gente depara com esses caras nos nossos projetos de consultoria? Microfone! Pô. Vamos lá, gente. Não consigo nem falar. Vamos lá. Gente, é o seguinte, primeira coisa é entender o que é liderança, né, Pavani? Porque, assim, as pessoas confundem liderar como gerenciar, né? Concorda? Mas, porém, o que é gerenciamento? É persuadir as pessoas a fazerem coisas que eles não querem, né? E eles não entendem, cara, que a liderança é inspirar as pessoas a fazer as coisas que nunca pensaram que poderiam fazer. Eu não sei se eu estou errado no meu ponto de vista, entendeu?
Não, bacana, vamos repetir isso aqui. O gerenciar é persuadir as pessoas a fazerem coisas que não querem. Nunca quiseram. E a liderança é inspirar as pessoas a fazer as coisas que elas nunca pensaram que poderiam fazer. Exatamente. É sensacional, cara. Sensacional essa definição. Entendeu? Eu, particularmente, acho o seguinte. Acho que a liderança ela é um processo de encorajamento. Eu não gostaria de usar a palavra inspiração, porque isso seria mais para filosofar. Eu acho que a função do líder nem sempre é tratar a filosofia de uma maneira mais plena, assim, mas é que é encorajar e facilitar o processo. Eu acho que ele é um grande facilitador e um encorajador. Um facilitador e encorajador. E na grande maioria dos líderes que eu vejo, na minha experiência aí de 32 anos de consultoria, é tudo doente, cara. Eu sempre digo aqui, tudo tem patologia, os caras têm problema. Precisa de psiquiatra. Não é treinamento, é tratamento mesmo. Não é T&D, treinamento e desenvolvimento, é tratamento e desenvolvimento. Porque os caras enlouquecem. Como eles eram bons colaboradores, quer dizer, pega um médico, bota ele na gerência, como a Ivana colocou. Ele é médico, aí bota ele para gerenciar alguma coisa. Só enfia os pés pelas mãos. Embora ele conheça do negócio e seja um bom gestor, ele é, muitas vezes, um péssimo líder. Né? Esse é um ponto... Eu queria até trazer uma coisinha aqui, quando você fala dessa questão da função do chefe, que eu entendo muito a função do chefe como um guardião de propósito, um guardião de princípios, então muito mais às vezes, muito mais do que o próprio facilitador, porque acho que quando a gente pensa nesse tema, e agora, por onde começa, né? Os caras muitas vezes entram nas organizações como chefes e não retomam esse propósito, esse princípio. Às vezes até pensam em alterar essa coisa para marcar a sua gestão. Essa história de marcar a gestão como... Né? Então, parece cachorro, né, cara? Parece cachorro que precisa urinar num lugar para marcar território. Isso é um negócio neurótico. É isso. Né? Cachorro, qualquer bicho faz isso, né? O gado, vamos marcar o gado aí. Ô, Neville, você se lembra que nós estávamos em Minas Gerais e a gente comentou isso? Na verdade, foi o primeiro grande papo que a gente teve na vida, onde a gente falou de como é difícil a gente convencer essa liderança a se engajar num processo de qualquer... A gente falava naquela oportunidade na qualidade, né? Mas por que a liderança não é lideradora de movimentos como o nosso aqui? Que a gente já falou aqui num dos programas, quem é que inicia o processo, né? Mas por que a gente estava conversando? Porque a gente não estava querendo falar que o líder não lidera. Quantas vezes, e aqui nós estamos aqui já com bastante gente ao vivo aqui conosco, né? Sayonara, seja bem-vinda. Eduardo Rachid, muito seja bem-vindo. Edu, um grande abraço, Edu. Aqui, Edu, o Edu foi meu líder, inclusive. Olha lá, olha que legal. O Paim também está aí também. A Lídia está aí, Júlio Rodrigues está aí, Juliano Rodrigues Pinto está aí. O que eu percebo? Essas lideranças que, de alguma forma, nos passaram pela vida, aqueles que não foram chefes calcaram a minha vida. Por exemplo, eu tive professores que foram muito líderes, foram capazes de me dar orientações importantes. Quer dizer, eu me lembro do líder como um grande orientador, como um grande guardião de valores que procura repassar esses valores. É muito mais instrutoria do que chefia ou alguma coisa parecida. Né? E aquele, lá em Minas Gerais, a gente comentava, decepcionado com a liderança, né, cara? Eu vou pôr dois pontos que eu julgo muito importante aqui, tá? Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito na minha palestra, né? Que eu acredito que uma das habilidades, né? Soft skills, né? No nome hoje,
uma soft skill mais importante que um líder vai ter que ter para o século XXI, é a capacidade de identificar problemas reais, problemas concretos, problemas que realmente afetam e impactam o resultado, né? Então, aquilo que eu brinco da ignorância numérica, né? De uma forma bem simples aqui, capacidade de olhar para as coisas, para as pessoas, observar números, observar resultados, observar o que está à sua volta, o seu contexto, e dali tirar realmente um conhecimento técnico aplicável, real, prático, funcional, que as coisas sejam capazes de acontecer. Então, aqui eu estou colocando 2 elementos, que é essa capacidade, junto com a atitude de fazer, né? Então, nós, hoje, como você falou, Pavani, muitas vezes a gente está acostumado à operação e a gente não está acostumado a ter uma ação diferente, a resolver problemas, né? Então, o líder hoje ele tem que ser capaz de ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. E para isso ele tem que ter uma base de atitude e conhecimento hoje que são raros de encontrar, raríssimos de encontrar. Eu vou citar um exemplo aqui de um processo de consultoria meu que aconteceu numa grande empresa, rapidinho, onde uma liderança parou a fábrica durante quase 30 horas, chamando coordenação, chamando várias pessoas envolvidas por um problema pontual que aconteceu numa fiscalização do Inmetro, né? Isso gerou um custo enorme para a empresa, uma dor de cabeça e tal, e aí eu fui chamado à mesa lá tal, falando, não, isso não pode acontecer, porque isso. O que eu fiz? Eu fui olhar para o processo, eu fui conversar com o processo. Na hora que eu bato no processo, eu entro na máquina, tiro algumas informações, aperto 3 botões e tem uma informação estatística lá, que é a média de desvio padrão de 2,5 milhões de unidades. Ok? Faço uma continha mágica e me diz que a probabilidade daquilo acontecer era de 2%. Isso equivalia a cada 100 fiscalizações do Inmetro, 2, 3 iam passar por uma multa. Normalmente, estava previsto no processo dele, o processo dele estava falando isso para ele, só que ele jamais pensou em sentar com as pessoas e entender o que estava acontecendo. Ele juntou um monte de gente e culpou alguém, né? Apontou um problema. Né? Então, é o que eu falei, é uma liderança construindo um problema que não existe, criando um ambiente numa ação ineficaz. Ok? Por isso que, como o Pavani falou, o cara desse precisa de um tratamento, às vezes, não precisa de um treinamento, né? Primeiro precisa acalmar, respirar, calma, vamos resolver, vamos dar um passo, né? Então, eu vejo 2 pontos muito importantes aí, essa capacidade, né, essa habilidade de parar para os problemas, absorvê-los de uma forma, peraí, o que está acontecendo, para ir assim participação. Tem um ditado que diz assim, né? É urgente ter paciência. Para um líder, é mais do que urgente, né? Adoro essas frases, cara. Isso é boa para os cortes da gente aqui. É urgente. Paulo, você não acha que a capacidade... há uma capacidade necessária de ser político? Quer dizer, o líder é um cara, é um ser político? Precisa dominar a política ou não? Com certeza, né, Pavani? São tantos interesses, né? A questão é como ele vai trabalhar a empatia, né? Porque existe uma questão interessante. Você contrataria uma pessoa para ser líder de equipe pela competência ou pela capacidade de trabalhar em grupo? Tem gente que contrata pela capacidade de ele trabalhar em grupo, ou seja, de ele fazer com que as pessoas executem aquilo que elas, né, podem fazer e não sabem, né, que tem essa capacidade de fazer isso. Porque pela competência, e aí você entra o meu lado aí, né, o meu lado digital, pela competência, não faz sentido que você tenha que ordenar a pessoa ou cobrar da pessoa uma coisa que ela já conhece o que ela tem que fazer. Entendeu? Você acha que aí entra na questão do gerenciamento. É você tentar forçar as pessoas a fazer aquilo que elas não querem. Não tô afim. Entendeu? Oi, Ivana. Você acha que o líder ele é um cara que precisa ser especialista ou generalista?
Olha, eu acho que o que tem a visão sistêmica, o generalista, ele tende a sofrer menos, né? Porque o especialista tem que estar mais ali na operação. Eu entendo que quando ele consegue ser mais generalista, ele sofre menos. Mas, assim, vamos pensar também, Pavani, para mim, político, todos nós somos. Eu acho que a maior habilidade que se espera aí de um líder é de ser um bom observador e muita escuta, né? Não perder o foco do propósito. Aí eu estou voltando a falar do raio do propósito, porque quando ele não perde o foco do propósito, cara, não tem muito o que discutir, né? É quase que dizer assim, o propósito assegura ou protege ele dessa necessidade de fazer política, né? Nesse sentido é que eu volto um pouco para isso. Mas visão sistêmica na liderança, acho que ajuda bastante. Sabe que eu vou contar uma historinha para vocês e depois eu queria que a gente comentasse essa historinha para ver onde é que tem a liderança aí. Mas antes disso, o nosso institucional de um dos nossos comentaristas aqui. Expert, vamos lá. Ninito demais. Pessoal, deixa eu contar uma historinha. O Fábio Fernandes é uma pessoa que comentou uma coisa comigo hoje, queridinho Fábio Fernandes, e eu queria compartilhar com vocês o que ele comentou, que tem a ver com o nosso tema aqui. Existe uma dinâmica que a gente faz há muitos anos, chamado bomba atômica, ou ataque nuclear, como prefiram. Basicamente, eu tenho 9 perfis de pessoas que são atacados por uma bomba nuclear, ok? Se essa bomba chegar no lugar, vai matar os 9. Mas existe um abrigo embaixo, e esse abrigo comporta proteção total a esse ataque nuclear. Mas nesse abrigo só cabem 8 pessoas, não cabe as 9. E aí é lançado um dilema, a gente lança a bomba, e no período de 5 minutos as pessoas têm que discutir quem é aquele cara que sobra, que vai ficar fora do abrigo para morrer, ok? E aí a gente quer que a decisão seja tomada por consenso, essa é a premissa do exercício, e aí acontecem várias coisas interessantes nessa dinâmica. Não vou praticar spoiler aqui para para reproduzir essa dinâmica, ela tem que ser feita, quem não viveu tem que viver ela. Mas o que eu queria comentar aqui é o seguinte, há 2 situações possíveis. Ou acaba o tempo e morre os 9, porque ninguém chega num acordo para colocar 8 lá embaixo, ok? Ou, minutos antes de acabar o tempo, alguém bota 8 pessoas lá embaixo e deixa alguém para cima, ao seu bel critério, ok? E aí salva 8 e mata 1 sem que esse tivesse aceitado esse pressuposto. Foi uma atitude democrática e não consensual. Mas, então, ou não se concorda, ou ninguém concorda e morre os 9, ou quando há um acordo, esse acordo é de poucos, é de uma minoria, que toma uma iniciativa, bota os caras lá embaixo e sobra 1. E aí a gente capitaliza uma série de coisas, os preconceitos que tem, que são perfis diferentes. Tem uma senhora com 80 anos, não doente, tem um aidético, tem um pastor evangélico, tem vários perfis ali.
tem a prostituta, tem todo mundo. Nos 20 anos que eu faço exercício, nunca mataram a prostituta. Nunca. Aliás, não é eu. No mundo inteiro, isso é uma estatística universal. Nunca matam a porra da prostituta, ok? Alegando que precisa ter prostituta para fazer a reprodução. Cada um dá um argumento bonitinho. Mas o que eu queria chamar a atenção, esse vídeo foi feito para o Ocidente e foi feito para o Oriente. E no Ocidente, o que a gente vê é o quê? O pessoal se estapeando para discutir quem é que vai sobrar. E no Oriente, acontece uma mudança muito grande desse negócio. As pessoas estão discutindo até que um cara para de discutir. Ele para de discutir e começa a pegar as pessoas e encaminhar para o abrigo. Esse que está sendo encaminhado para o abrigo se indigna com essa circunstância, mas se permite ser levado para o abrigo. Afinal de contas, ele quer ser salvo. E esse cara vai pegando todo mundo e colocando. Até que um dos que estão sendo conduzidos não aceita ser conduzido e inverte a situação. Ao invés de conduzido, ele passa a conduzir. E aquele que levara todos os que até então aceitaram aí para o abrigo, ele inverte, esse cara coloca aquele que levara ao abrigo. Até que sobra quem? Sobra aquele que colocou todo mundo no abrigo. Fecha-se o abrigo e ele é o que vai morrer. Quem é esse cara? É o líder. Ou seja, o líder é o cara que não que paga o preço da ineficiência dos outros. Esse é o papel, particularmente, do líder, né? E se ele não consegue com que todos façam aquilo que ele quer, ele que está sendo o elemento desagregador. E aí, a capitalização que eu vi dos vídeos orientais, onde essa dinâmica é um jeito diferente de capitalizar a dinâmica, né? Não é só valorizando os preconceitos que existem entre aqueles perfis, mas o quanto a gente pode, com diversidade, ainda assim, liderar uma pessoa para algumas circunstâncias. Mas para liderar, eu tenho que aceitar, assumir a responsabilidade de algo que sou eu que tenho que pagar por aquela circunstância. E aí eles colocam todos os líderes que fizeram isso. E aí o que nos cabe mais fazer ressalto, porque eles têm vários, mas eles citam Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é o líder dos líderes? Porque ele não é mártir só, ok? Ele é um cara que assumiu a bucha dos erros dos outros. É o que caracteriza. Quer dizer, é isso o líder? É o cara que protege os seus comandados a ponto de aceitar ser o retaliado, ser o punido, ser o flagelado? O que vocês acham dessa historinha? Eu posso só dar uma sugestão aqui, aproveitando? Quem não conhece o filme Capitão Phillips, tem tudo a ver com isso que o Pavani está falando, um filme maravilhoso do Tom Hanks. Sensacional, sensacional mesmo. Só aproveitando o ensejo para a gente, né, trazer muito parecido, muito casa com a ideia aí que o Pavani colocou. Ivana, o que você acha dessa minha historinha aqui? Eu acho que o líder é um solitário, né? Então, muitas vezes, o líder, o chefe, né, vamos dizer assim, é uma função solitária. E muitas vezes o pessoal, vamos tomar essas decisões conjunto e tal, mas eu até falo mesmo, quando você está assumindo um cargo, pensa que no fim das contas é você, cara. Porque só tem uma caneta, só tem um cargo desse, é você. É solitário. E essa solidão tem a ver também um pouco com essa história do assumir. Eu acho que essa historinha é fantástica, porque é isso, né? E aí, Pavani, novamente, né, quanto mais você observa, quanto mais você ouve, na hora que você tem que tomar a decisão de forma solitária, a gente espera que a cruz seja um pouco mais leve, né? Mas, enfim, é uma historinha que chama atenção, é isso, concordo, é isso que é. Paulo, o que é? É isso mesmo? O cara... eu não concordo. Eu não concordo pelo seguinte motivo, gente.
os liderados são um reflexo do líder. Se o liderado não consegue fazer o que tem que ser feito, executar a sua performance, eu acho que é responsabilidade do líder. O líder não pode responsabilizar seu time e depois assumir a culpa da irresponsabilidade. Ele tá assumindo a culpa pelo quê? Então, assumindo a culpa para si próprio, não pelo time. Vamos ver como funciona uma alcateia. Existe o rodízio. Se o macho alfa não está em condição de levar eles para o caminho certo, o beta já assume. É automático, ele vai para o final da fila. Eu acho que o relacionamento entre o líder e os liderados é um relacionamento de troca, entendeu? E de colaboração em grupo. E tem que ter esse rodízio, tem que ter essa estrutura de você também ceder poder. Entendeu? Você tem que ceder poder para você poder... Para você poder controlar. Porque na cultura de controle, numa cultura de controle de competência, eu até concordaria com você, né? Mas também assumir o erro e se sacrificar por isso, eu como presidente CEO da empresa, eu falo, a culpa é de todos, não é só do líder. Não adianta ele se sacrificar em torno do time, porque se isso acontece, eu vou sair trocando chefe atrás de líder, ou promovendo pessoas que não são capacitadas a estimular os outros. Aí, Ivana, eu toco na questão do propósito. Primeira coisa que eu perguntei para os meus funcionários, quando eu tinha a Compax, né, que a gente tinha 22 analistas, arquitetos, a primeira coisa que eu perguntei para eles foi a seguinte: quais são as 2 datas mais importantes da sua vida? Assim, de cara. Na hora da seleção, tinha disque, tinha esse negócio não, viu, Pavani? Era aqui no tete-a-tete. A coisa que eu perguntava, nem olhava para o lado técnico, eu perguntava quais são as 2 datas mais importantes da sua vida, de cara. Aí a pessoa ficava, um é o nascimento, né? Beleza, tá certo. E a outra, quando eu casei, quando eu comprei meu primeiro carro, quando eu arrumei meu primeiro emprego. Aí ninguém chegou para mim e falou assim: cara, a segunda data mais importante da sua vida é quando você descobre para que você nasceu. Se você não me responder para que você nasceu, eu não sei se você está alinhado com o propósito da minha empresa. Porque se você não tem, se a sua vida não tem um sentido, não tem um propósito, e você ainda não sabe qual é o propósito, então sua vida é para ganhar salário, poder viajar, comprar um carro, entendeu? Comprar não sei o quê. Então sua vida é uma vida de consumo. Então sua vida está atrelada a um sistema e não está atrelada ao legado que você pode deixar para a sociedade, não só para a minha empresa. Mas então, se você não é capaz de ter um propósito e querer deixar um legado para o mundo, como é que eu vou ter um relacionamento de liderança com você? Eu vou sempre falhar com você. Isso tem a ver com o que nós chamamos aqui pela Olho de Tigre do Ikigai. Os orientais têm esse termo, né? Para que você existe? Qual que é a sua função nesse negócio? E não é, e confessem, não é um negócio simples para se conseguir fazer, né? Eu diria que são poucos aqueles que dedicam tempo e método para fazer isso que você falou. A gente tem claro que isso é fundamental, não só para o líder, né, Paulo? Mas para qualquer pessoa, né, que faz isso. Olha, o Juliano colocou uma coisa aqui importante, eu vou compartilhar aqui. Ó. O primeiro cargo de chefia que exerci no Estado, lá no Emílio Ribas, da área de saúde, né, precisei ouvir muito desenvolvidos na unidade para não ser engolido por eles. Eu não dominava o serviço, tive medo, porém, fiz dos funcionários daquela unidade as peças principais e, com o tempo, colocava cada peça no lugar necessário. Quer dizer, foi um processo compartilhado, né, hegemônico. Colaborativo. Colaborativo. Né? Exato. Parabéns, Juliano. Há tantas pessoas você conhece que sabem por que nasceram. Acho que é quantas, né? Eu quis dizer aqui. Quantas e não antes. Não sei se foi uma brincadeira dele. Mas eu particularmente acho que quando você pensa em liderar, a tendência é a palavra ser obedecido, né?
nas escalas 14 e 15 do teste que eu tenho de modelo mental, há duas formas de você ser caracterizado como traço comportamental por alguém que pode exercer liderança. Ou você é obedecido pela lógica da sua argumentação, o Spock da vida, ou você é obedecido pelo carisma do seu relacionamento. As duas formas caracterizam um líder sagaz, um líder que consegue fazer com que as pessoas tirem o máximo de si mesmas. E tem aqueles que não fazem nenhuma das coisas, são obedecidos, mas pelo medo, né? Se você não me obedecer, eu te retalio. Eu te mando embora, eu te puno, eu te adverto. Isso não é a liderança. Se a liderança é calcada pelo medo, quando acabar o medo, ele risca teu carro, ele vira seu carro, ele vai matar você na porrada. E é isso que a gente tem que entender. Qual é o líder que eu estou me configurando? Depois que eu sou alçado a ela, né? Mas como é que eu poderia evitar, senhores, que uma pessoa fosse alçada à liderança? Qual seria o critério de eu alçar alguém à liderança sem que fosse ele ser bom na execução do trampo anterior? Eu acho que o caminho é o rodízio mesmo, né? É o rodízio, como o Paulo falou. Quer dizer, cada um vai virar, vai exercitar essa liderança de maneira... o tal do job rotation do passado, né? Que era um nome que era dado no passado, mas hoje eu chamaria aí, quando você faz uma dinâmica de design organizacional por intermédio da holacracia, por exemplo, o Neville pode dar esse depoimento aí. Ele era o doninho, que tinha aí a liderança de todo mundo, ele distribuiu essa liderança, cada um vai ter que executar a sua. Não é? Como é que foi isso para você, Neville? Não, sem dúvida. Talvez seja o desafio mais estranho, não só para mim, né? Como para os próprios colaboradores, né? O fato de eu ter me afastado de muitas coisas, tal, a própria equipe sentiu isso também. Eu tinha envolvimento muito direto em todas as atividades da empresa, né? Eu costumo brincar que até quando acabava o papel higiênico, falavam com o Neville, né? É um exercício de não querer a liderança em alguns momentos, simplesmente distribuí-la e ver aí o que você pode fazer. Exatamente. É dar poder ao sistema, né? Eu gosto de falar, né? É dar poder ao processo, né? Eu acho que o bom líder, eu concordo parcialmente com o que o Paulo falou, lógico, tem a questão do propósito, como o Paulo falou, fundamental para qualquer pessoa existente nesse planeta, né? Tem que entender no sentido do que você faz, do que você entrega à sociedade, né? Isso é importantíssimo para você acordar de manhã, eu diria, né? Para você acordar de manhã, né? Então, isso é muito relevante. Mas eu puxando só um pouquinho pela própria história que o Paulo contou ali da questão da bomba atômica, eu acho que o sentido mais ali dessa analogia aí que o Paulo trouxe é muito mais no sentido da ação do líder, né? Não necessariamente não necessariamente da responsabilização, né? Mas sim no sentido da ação que o líder promove, né? E a ação do líder promove a reação da equipe, né? Então, citando a física aí que eu adoro tanto, né? Então, eu acho que tem uma relação direta a isso, né? E a holacracia, ela traz um pouco isso e ela reflete essa mudança de comportamento que é uma adaptação natural, mas também é uma adaptação que requer uma mudança não só do líder, mas, como o Paulo comentou, da equipe como um todo, né? A equipe passa a entender que ela meio se autolidera, ela tem uma autogestão dela, enquanto papel, enquanto processo, né? E quando você faz isso com um método, como é o caso da holacracia, tá até aqui atrás aqui o livrinho do, né, o fim da hierarquia. Eu ia falar da holacracia. O fim entre aspas, né? Então, quem é o líder na CC hoje? Eu falo para vocês que é o processo. É o processo, ok? Eu tenho coisas que eu não gosto, mas eu não interfiro, a não ser que seja uma tensão em relação ao meu papel, e eu sigo ali o processo. Vou opinar, vou declarar, tal, lógico, né? Vou colocar minha opinião até como dono do negócio. Mas eu tento, na medida do possível, respeitar e ouvir as pessoas em relação ao processo, dando liberdade para cada um tomar a sua decisão, né? E óbvio que isso tem impactos enormes, senhores, enormes, né? Não só na minha questão enquanto liderança, mas nos processos e na equipe envolvida, né? Então, tem gente que foi embora, que não entendeu o processo, tem gente que
entrou e está adorando, tem gente... Então, assim, tem vários olhares. Tem gente perdida. Exatamente. Porque tem gente que se esconde no líder, né? Tem esse cara também, que se coloca atrás do líder para que, se deu alguma coisa errada, foi ele. Eu só faço o que ele manda. E tem uma questão que eu acho muito relevante, né? Da holacracia, não sei se o Paulo conhece bem, pode me corroborar. A holacracia, ela tem uma coisa que eu costumo brincar, é o seguinte, sabe aquela história que nas empresas hierárquicas a gente empurra para debaixo do tapete os problemas para não mostrar para o líder, né, para não ser aquela coisa, não, deixa isso aí, depois a gente isso aqui e tal. A holacracia, ela tira todos esses tapetes, e se você cumpre o processo com as tarefas, as apresentações de checklist, as apresentações de métrica, seguindo os princípios das reuniões holacráticas certinho, os processos e os problemas aparecem. Não tem como. As coisas legal. Pulsam. Né? Pulsam. É legal que... É bacana você ter dito isso, que me lembrei também de um outro aluno que falou uma coisa para mim interessante, e que eu sempre usei isso depois que ele falou isso para mim. Quando você vê um líder que é do século XXI, ele faz diferente do líder do século passado, que, numa circunstância que eu vou colocar, eles decidem de maneira completamente diferente. Por exemplo, no passado... que eu quero dizer, a sociedade no passado tenderia a considerar um cara poderoso aquele que burla o processo. Por exemplo, eu quero colocar o meu filho na escola e tem um sistema para ele entrar naquela escola. Aí eu falo com o vereador é poderoso, vai lá e bota meu filho na escola. E eu digo, sociedade do século passado, esse cara é foda, esse cara é forte, porque ele burla o processo e é por ser capaz de burlar o processo, ele é rotulado como poderoso. No século XXI, é exatamente o oposto. Se esse cara burlar o processo, ele não é tido como líder, ele é tido como repugnante. Ou seja, no passado, o poderoso é o burlador, aquele que consegue burlar um sistema. Esse é o cara que é poderoso. Hoje, aquele que burla o sistema é o canalha, é o que não se submete ao processo. Você acha disso, Paulo? Tem isso hoje, não? Só se for nos milênios, né? Só se for nos milênios, sem dúvida. Os milênios. Esse pessoal, porque nós aqui somos todos do século passado. Voltando àquela história da moeda de troca de não conformidade, né? Que existe hoje nas indústrias, em todo lugar. Eu troco a minha não conformidade pela sua. E aí o tapete fica lotado, né? De caca, né? Entendeu? O tapete fica lotado. A questão de que eu ainda bato nessa questão eu sei que o Eduardo falou, né? Você conhece alguém, né? Que sabe para que nasceu, né? Eu conheço várias pessoas, entendeu? Eu vou citar o caso de uma pessoa que assisti agora um seriado da Apple TV chamado We Crash. Não sei se vocês conhecem a rede de trabalho compartilhado, que é o WeWork, né? Você ouviu falar do WeWork? Aquela empresa de escritórios, líder mundial, que foi comprada pela teve investimento da SoftBank de quase 4 bilhões de dólares, chegou a valer 48 bilhões, hoje parece que está valendo 6. O fundador... É um coworking, né? É um coworking. O fundador, o Andy Newman, ele posicionou o propósito da empresa como elevar a consciência do mundo. A maioria dos investidores ria, né? Fala assim, cara, é muito louco. Cara, o escritório... E pior que tinha muita. Né? Mas olha que interessante, dentro do contexto de elevar a consciência, estava justamente num contexto de reversão de liderança. Ou seja, olha, gente, eu tenho o seguinte objetivo. Eu tenho esses objetivos aqui que eu quero atingir. Eu quero escalar e ter 100% dos escritórios, né, coworking dos Estados Unidos. Esse é o meu objetivo. Porque se eu não tiver 100%, eu estou ferrado. Por quê? Porque eu estou com o preço lá embaixo para poder conquistar o mercado, para depois eu elevar o preço e depois dar resultado para os acionistas. A estratégia maravilhosa. É que todo mundo quer, né? Acontece o quê? Quando ele monta uma estratégia dessa, ele precisa dos colaboradores. Ele precisa das pessoas querendo trabalhar com salários mais baixos.
né? Então, eu trabalho com salário de startup sendo uma empresa que fatura bilhões, tá entendendo? Então, como é que eu consigo isso? Quando eu tenho um alinhamento de propósito. E por incrível que pareça, a consciência estava no conceito de as pessoas terem consciência que trabalhar é bom, que trabalhar num ambiente legal vale acordar na segunda-feira. É segundou e não sextou, certo? É segundou. Exato. Então, o que é levar a consciência? Pô, é a capacidade de você se sentir feliz. Olha como uma coisa que é louca, totalmente viajandona, tem relação com os negócios. Não, e você está falando uma coisa, Paulo, que eu acho que poderá fechar esse nosso encontro aqui hoje com uma chave de ouro. Eu acho, no frigir dos ovos, que nós temos que precisar cada vez menos da liderança. Ou seja, quando a gente amplia esse nível de consciência, eu preciso menos de alguém para fazer algo certo para eu fazer. Eu pararei de jogar o papel na rua, não porque o meu líder assim me orientou, mas porque eu já ampliei, eu estou no estado de... É aí a diferença da felicidade, Paulo, da plenitude. A felicidade é menos do que a plenitude. A plenitude permite que eu não precise de líder. E eu literalmente acho que muitas organizações prescindirão do líder. A gente falou aí num dos programas atrás que a gente chegou a hora da gestão vencer o gestor. No primeiro programa aqui, eu e o Neville sozinhos aqui, vocês não estavam aqui ainda, falamos, a gestão precisa vencer o gestor. Em outras palavras, o sistema, a consciência das pessoas precisa ampliar-se, eu diria até limpidificar-se, se existe o termo, para que a gente possa precisar de menos líder. Porque tem algumas empresas que não realmente as pessoas não sabem quem é o presidente da empresa. Está tão dividida, está tão auto-instalada a liderança, quer dizer, eu lidero o meu pedacinho e eu lidero a mim mesmo. A gente não consegue liderar a si próprio. Se eu tenho uma coisa para fazer toda manhã, das 5h30 da manhã até às 8 da manhã, não consigo, eu não lidero nem a mim. Quanto mais liderar aos outros, né? Brincadeiras à parte, tem muita casa quem lidera é o pet, né? Teve um programa aí que nós conversamos, a Ivana até comentou que a gente só se conhecia a cultura da empresa quando o chefe saía da sala. Essa é a empresa, né? Essa é a empresa de verdade. Essa é a empresa na sua realidade. Entendeu? Então, no momento que o chefe sair da sala e as pessoas não meterem o pau nas coisas que foram discutidas na pauta, é porque essa liderança está eficiente. Entendeu? Cara, isso é tão... Pavani, só complementando o que você colocou, né? No sistema hierárquico atual, que a gente conhece enquanto gestão padronizada século XX, isso é quase impossível, né? É um conflito... sei lá, quase natural ali, né? Uma barreira entre uma proposta de autogestão com a hierarquia. A maioria das pessoas gosta de tomar chibatada, cara. A verdade é essa. É mais fácil, né? É a fuga, mais fácil. Porque eu tenho que decidir o que fazer. Se eu errar, alguém vai me dar uma chibatada, eu já estou acostumado a tomar chibatada mesmo. Bom, não sei se... Então, o cara se acostuma com esse negócio que eu falei, tarefista, conformista e feliz. Não tem como. O cara ele faz as coisas por duas motivações. Ou para conseguir uma recompensa, ou para evitar a porrada. Quer dizer, ele cumpre a ordem para não ser punido ou para conseguir uma recompensa. Não tem aquela motivação intrínseca, a motivação é extrínseca. Sempre a troca de conformidade. Daniel o prêmio, né? É o prêmio, né? A gente já falou disso, né? A tal da motivação extrínseca e intrínseca. Ivana, o que você acha de tudo isso, cara? Nós estamos tudo maconhado mesmo, não é? Não, eu estou ouvindo tudo e pensando assim, olha, Pavani, eu acho que, de fato, a geração atual não aceita mesmo essa liderança antiga, o chefe que dá ordem, mas não acho que é por uma questão de consciência, não. Não acho, né? Gostaria... É uma rebeldia, até. É uma rebeldia. Mas eu acho também que esta rebeldia
está fazendo com que eles se responsabilizem pelos seus atos de alguma forma e que talvez isso chegue a ampliar uma consciência. Eu fico ouvindo vocês falarem e fico pensando no meu filho de 25 anos, que passa muito por essas coisas, né? Ele é muito competente nas coisas que ele faz e a gente troca muito sobre essa questão de gestão. E eu vejo essas diferenças entre eu e ele, sabe? Começa na rebeldia, mas eu vejo o quanto que ele vai nessa questão de ampliar a consciência. E, Paulo, eu vou te falar, sinceramente, eu estou com o nosso ouvinte aqui, que eu também não conheço ninguém que consiga dizer para que vem no mundo. Mas o meu filho, com essa rebeldia, ele diz para mim que essa é a pergunta que ele vai caçar, que ele caça todo dia, né? Por isso que eu tenho uma fé, uma esperança que a rebeldia leve a isso. Acho que o futuro está mesmo na questão do modelo da holacracia, e que bom que vocês trouxeram esse tema, porque se o pessoal não se apropriar disso daí, vai ficar o chefe que vai ficar falando sozinho, literalmente na sala, ou vai virar o bozo da história, sabe? Que é aquele cara que todo mundo ouve na reunião e depois fica lá ou tirando sarro do que falou e etc, etc. Então, enfim, é isso. Queridos, que a gente Maurício Bittencourt está aí, Pavani. Eu vi, já coloquei ele aqui. Mas, sensacional. Vamos colocar aqui mais uma institucional e depois nós voltamos para o que bom, que pena, que tal. Ok? ACC International. Olha, maravilha, né? O vídeo bom, bacana, institucional, mas eu gostei do que o Eduardo Rachid, Ubuntu é a solução. Vocês sabem o que significa Ubuntu? Eu vou colocar aqui porque é muito bacana a provocação do Rachid. Olha, Ubuntu é uma noção existente na língua Zulu e Xhosa, falados pelos povos da África subsaariana. Na África do Sul, a noção de Ubuntu ligou-se também à história da Lua, como o apartheid inspirou Nelson Mandela nas promoções de uma política de reconciliação nacional. Para os africanos, é a capacidade humana de compreender, aceitar e tratar bem o outro, uma ideia semelhante de amor ao próximo. Ubuntu significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os seres humanos. Obrigado, Eduardo. Muito legal a proposta aí da palavra Ubuntu. Não conhecia essa palavra. Vocês conheciam essa palavra? Não sabia que tinha todo esse significado. Você vê aqui, nossos web espectadores são, como é que eu poderia dizer aqui? Contribuem demais com a intelectualidade desta bagaça. Vamos lá, então. VIPs. Vinhetinha do que bom, não, que pena. O seu que pena, Neville? Que pena que esse assunto é tratado com muita superficialidade por aí, né? A gente vê cursos de liderança de 40 horas aí, coisas prontas, que o cara fala para você, saia o melhor líder do mundo, seja o cara mais inspirador de todos os tempos, né? Que pena que a gente ainda tem gente tratando esse assunto tão sério de forma tão banal. Ivana, seu que pena em relação à liderança?
Que pena que ainda tem chefe que acha que o papel dele é resolver problema, e ainda tem funcionário que acha que o papel do chefe é resolver problema, e é nisso que a coisa se resume no dia a dia de muita organização. Que pena, Paulinho. Que pena que os líderes não jogam games, né? Eletrônicos. Como é que é? Que pena? Que os líderes não jogam games eletrônicos. Por quê? Isso ajudaria? Ajudaria porque essa nova geração que está dentro de um game, ela tem uns aspectos diferentes. Primeiro, ela conhece o objetivo quando ela entra no game, ela sabe o que ela tem que alcançar. Ela conhece as fases que ela tem que passar e as dificuldades que ela vai enfrentar. E ela tem a bonificação toda vez que ela passa por uma fase. Nada disso a gente consegue ver em tempo real nas empresas. Então, pena que os líderes não são jogadores. Você sabe, o meu que pena aqui, cara, vai para uma questão assim, ó. Eu não acredito mais em liderança distribuída, amplificada, né? Que não passe pela conclusão de ser uma melhor pessoa. Líder bom é um pai melhor, é um tio melhor, é um amigo melhor, é um dono de cão melhor. Ainda os cursos de liderança que eu vi são todos técnicos. Não são cursos que melhoram o cidadão como ser humano. Nós seremos melhores líderes quando nós formos melhores pessoas. Ok? Pessoas que não são focadas em se auto-melhorar sob diversos níveis serão sempre péssimos líderes, seja onde eles exercitarem isso. Então, que pena as tecnicidades com as quais são o componente dos principais cursos de liderança de alta performance. Pouco se fala na essência, nessa pergunta que o Paulo falou assim, o que eu quero ser na minha vida, né? Isso é muito importante. Vamos lá, nosso que bom. Começando agora no Paulo. Seu que bom. Sorvete que bom. Eu vou seguir o filho da Ivana. Que bom que a geração está buscando seu propósito, né? Ivana, seu que bom. Que bom que o Eduardo esteve aqui com a gente hoje e nos trouxe essa solução do Ubuntu. Obrigada, Eduardo. Que bom que você está aqui. Nevírio, seu que bom. Estão me ouvindo? Sim. Bom, que bom que estamos falando desse assunto, né, gente? Que bom poder compartilhar com vocês isso, e para mim é um aprendizado sempre estar aqui com vocês. E grande abraço, Edu, valeu demais. Edu, trabalhei com o Edu 10 anos, gente. Então, temos história juntos aí. Maravilha. Meu, que bom. Que bom que a gente, de uma certa forma, nós quatro aqui, consensamos que a liderança é algo a ser compartilhado, que a gestão precisa vencer o gestor. Isso, para mim, é uma coisa tão difícil das pessoas entenderem. Eu acho que nós estamos aqui, de uma certa forma, nós condensamos isso, né? Acho que isso é bacana. A gente tem que precisar menos da liderança. Esse é o grande ponto, né? Bacana. Legal demais. Agora aqui, o que tal? Que tal para nós conversar? Vou começar com o meu que... Eu estou completamente perdido aqui, vocês viram, né? Que tal não trocar o cara que manipula essa porra? Eu não estou fazendo tudo. O meu que tal é o seguinte: que tal vocês aí estudarem mais livros como Holacracia, que o meu amigo Neville mostrou ali? Que tal vocês estudarem alternativas da hierarquia clássica? A igreja é ainda do século passado, estrutura de liderança do século passado. As forças, todas as forças armadas aeronáuticas são ainda assim. Nós temos que encontrar uma alternativa. E a holacracia, na minha maneira de ver, é a única alternativa que nós temos para experimentar, no mínimo. Que tal você experimentar essas coisas? Ivana, começando a Ivana agora. O seu que tal? Que tal a gente tentar responder porque nascemos amanhã, depois da manhã e depois da manhã? E assim, olha, criar eu acho que eu posso ajudar, viu?
nós temos um negócio parecido com isso lá na Olho de Tigre. É outra empresa da gente, mas a gente pode ajudar nesse negócio. Né, Nevilão? O Neville sabe do que eu estou falando. Neville, que tal o quê? Senhores, que tal agirmos, né? Que tal fazermos? Pavani fala uma frase que eu gosto muito: o feito vem sempre antes do perfeito. E um líder tem que fazer, gente. Faça, aprenda com seus erros, aprenda a ouvir, né? O próprio Edu colocou aí o Ubuntu, né? Então, escutar, ouvir, isso é muito importante. Então, que tal ouvirmos mais, aprendermos mais, lermos mais sobre o assunto e estar disposto a agir a partir desse aprendizado. Paulinho, para encerrar hoje, o seu que tal, meu irmão? Que tal trocar o VGA por conectar? Como é que é? O vigiar? O VGA. Ele precisa traduzir, eu não estou entendendo. VGA é via goela abaixo. Eu estou pensando que é uma técnica de vídeo, cara. O cara me fala... Eu já falei VGA nos outros programas já, vocês estão esquecendo. Mas eu tô aqui ainda na maconha, não estava lembrando. Porque assim, o que acontece? Em vez de você empurrar via goela abaixo as metas, né, os indicadores, por que você não se propõe seus objetivos e deixa as pessoas conectarem com ele? É uma forma de trazer essas pessoas para dentro do contexto, né? É isso aí, gente. Maravilha, hein? 9h02, terminamos a nossa jornada de bate-papo. Que legal, hein, gente? Eu gostei. Muita gente aqui. Eu peço para vocês que nos escutarem, deem um like de vocês, aí o joinha, alguma coisa assim, porque isso ajuda muito o algoritmo. Pelo que o pessoal nos diz, o algoritmo entende que quando você faz joia, vale a pena eles levarem a nossa mensagem aqui, nosso debate, para mais pessoas. Então, dá um joinha aí, por favor. Não esquece de dar um joinha, porque isso nos ajuda demais, dizem os algoritmos. Ok? Beleza, gente? Então, Neville, Ivana e Paulinho, fiquem aí até terminar o negócio, que eu queria falar um negocinho bem bacana para vocês antes da gente ir embora. E eu coloco aqui o finalzinho, o institucional agora da gente aqui, para terminar esta bagaça. Um beijo e até semana que vem com mais convidada na parada, hein? Semana que vem, segunda-feira, mais convidada na parada. Gente importante para agregar valor aqui a nós. Tá bom? Beijo, gente. Até mais.